Hora de falar sobre o Corinthians com uma bomba. O jornalista Samir Carvalho afirma que um fundo árabe está disposto a comprar uma eventual SAF do Corinthians. Os árabes estariam dispostos a comprar 40% das ações do clube, deixando em contrato gatilhos que permitiriam a esse fundo a aquisição de outros 11%, que fariam do fundo o acionista majoritário com 51% das ações. Essa notícia acabou repercutindo muito entre torcedores corintianos e dividindo opiniões. Será que vale a pena que o Corinthians se transforme numa SAF? E essa relação com o fundo árabe, podendo transformar o Corinthians em uma máquina de ter dinheiro? Pois bem, fui checar com pessoas da situação, da oposição, para tentar descobrir o que há de verdade por trás dessa história. Quero começar contando que uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo assegurou que nunca, em momento algum, o Augusto foi informado sobre o interesse de qualquer fundo árabe na aquisição do clube. A pessoa até brincou que essa história caiu como uma grande surpresa para todos. E aí também, em tom de brincadeira, essa pessoa respondeu que se esse fundo árabe existir e estiver disposto a pagar 5 bilhões de reais por 40% das ações do Corinthians, quem sabe o Augusto tope negociar. Mas, por trás da brincadeira, informação séria é de que ninguém no Corinthians cogita a possibilidade de o clube se transformar numa SAF, uma sociedade anônima do futebol. Há, inclusive, a impressão de que isso nunca passaria no Conselho Deliberativo, até porque dentro do Conselho, quem está lá sonha um dia em ter um cargo importante, relevante dentro do Corinthians. E a partir do momento que esse clube se transforma em SAF, todos os cargos de diretores de futebol, por todas as outras diretorias, quaisquer cargos sempre serão ocupados por especialistas do mercado, nunca por dirigentes ou conselheiros que estão lá sonhando, mesmo sem ter capacidade em ocupar um cargo importante. Ah, só para complementar, consultei também outras duas pessoas que conhecem muito de Corinthians, para saber se elas em algum momento já ouviram falar sobre esse fundo. A resposta é de que não há nada nesse sentido e mais do que isso, que o Corinthians não virará SAF em hipótese alguma. Então, você torcedor corintiano que já se animou com a ideia, já imaginou o seu Corinthians brigando pelos principais reforços do planeta, trazendo jogadores super importantes, nesse momento a avaliação é de que não há nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e resgatar uma declaração que eu ouvi de Pedro Mesquita. Pedro era então o diretor da XP, responsável por buscar interessados em todo o mundo na aquisição de clubes que haviam virado SAF. Foi ele, por exemplo, quem acertou a compra do Ronaldo em relação ao Cruzeiro e do John Textor em relação ao Botafogo. O Pedro Mesquita me assegurou que sempre que ia buscar interessados para comprar esses dois clubes, ouvia de grandes fundos no mundo na pergunta: e o Corinthians? Tem alguma possibilidade de o Corinthians virar SAF? Se você um dia tiver o Corinthians na jogada, a gente tem interesse em comprar o Corinthians. Na oportunidade, o Pedro foi conversar com o Duílio Monteiro Alves, então presidente do clube, para demonstrar, para perguntar: e aí, você não tem possibilidade de fazer uma SAF no Corinthians e tal? A gente conseguiria trazer gente de bastante dinheiro. E a resposta do Duílio, que vale também para o atual momento do presidente Augusto Melo, é de que essa chance de virar SAF nunca passaria dentro do Conselho Deliberativo. O que você pensa de tudo isso? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!